e a pergunta é, vale tudo para emagrecer? Não vale tudo para emagrecer. Tem que entender que emagrecimento muitas vezes é necessário, mas ele não pode custar a sua saúde mental, ele não pode custar a sua imunidade. Por isso que o emagrecimento ele tem que ser estratégico. Uma coisa que veio com as novas mudanças é sobre a retenção da receita, porque a gente tinha até então pessoas que adquiriam as canetas e não faziam acompanhamento, não suplementava. Por isso que, de repente, perdia massa magra, perdia cabelo, envelhecia. Não é que o medicamento é ruim, é que o emagrecimento não foi feito com estratégia. Entendi. Agora Inibir o apetite é um ponto da estratégia. Você tem suplementação, você tem alimentação, você tem mudança do estilo de vida e você tem que cumprir tudo isso e ainda assim é complexo. E ainda assim é difícil, né? Porque tem toda a questão hormonal também, que pode dar um rebote e desfavorecer esse quadro todo. Bom, vamos começar com o nosso quadro branco, doutora, que ela fez questão de colocar bem grande aqui, que eu acho que muita gente vai se identificar e aqui mora o perigo. Aqui mora o perigo e muitas pessoas vão se identificar, principalmente aquelas pessoas que vivem no efeito sanfona. Porque tudo começa com uma insatisfação com o corpo. Então, essa insatisfação, porque você não cuidou, não fez exercício, ou não teve estratégia, ou alimentou errado, ou teve alguma situação, alguma patologia, enfim, que engordou e levou a essa insatisfação. Tá. Qual que é a mente da pessoa que está insatisfeita? Eu vou restringir, eu não vou comer. Parei. Quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Sim. Só que tudo que é uma restrição absurda, sem estratégia, gera o quê? Compulsão, desejo. Aí o que a pessoa faz? Ela não tolera por muito tempo isso e ela vai para o exagero. Então, do desejo, compulsão, exagero e a culpa. Porque a culpa é sobre eu não queria ter caído na tentação. Eu queria o resultado, porém essa culpa me gera mais ansiedade, eu ganho mais peso, fico mais insatisfeito, aí eu penso em fazer uma nova restrição. E sabe o que acontece a cada vez que esse ciclo acontece? Quer ver? Muita gente vai se identificar. Sabe gente que faz aquelas dietas de 600 calorias, vai em spa? Sim. E aí você vai a primeira vez, você fica uma semana, você perde 5 quilos. Você fala, opa, agora eu encontrei a moeda da salvação. Passou um ano, ele faz o mesmo protocolo, perde 2. Passa mais um ano, ele vai e não perde nenhum. Porque cada vez que você faz isso, o nosso hipotálamo ele vai fazendo alguns registros que fazem ajustes metabólicos para a gente não emagrecer. Entendi. Porque não é natural emagrecer. O natural é a gente se preservar. Entendi. Estocar gordurinha. Estocar. Nosso corpo é estocador, né? Eu falo que as pessoas de metabolismo muito rápido, que são raras, porque a maioria foi exterminada, né? Elas já morreram de fome há séculos atrás, na época que não tinha estoque de comidas. Entendi. Entendeu? Por isso que é raro. E aí nós somos a espécie que sobrou as de metabolismo mais lento. E agora essa nossa briga aí com o excesso de peso. Então, entendendo que isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? E claro, gente, nós estamos falando também, eu acho que a gente não pode desassociar esse tipo de conteúdo comportamental com esse nosso quadro, que é o seguinte: a comida, ela é um prazer imediato, absoluto. Então, no mundo que a gente vive hoje, com tantos desafios e com tantas questões que a gente tem que lidar e dar conta, e enfim, né? Não vamos numerar aqui, mas todo mundo sabe ali os seus pratinhos. A comida se torna o pote de ouro ali mesmo, né, doutora? Recompensa. A recompensa. E aí, é um limite entre a frustração que você colocou da insatisfação com o corpo, com o prazer de algo que é muito bom, sendo que a gente tem um monte de outras coisas para resolver. Por isso que a estratégia é você trabalhar com o paciente com aquilo que o paciente gosta. Entendi. Porque, é uma dieta, é restrição, mas então eu vou comer só coisas que eu não gosto? Não vai funcionar. Mas a pessoa ela não gosta de nada saudável. A gente tem que criar manejos, como se fosse criança, para, de repente, ela se permitir experimentar dessa nova forma. Entendi. Porque se tirar tudo, não vai seguir. Não vai ser sustentável. Tá certo. Vamos colocar na tela aqui alguns sintomas, então, que a gente preparou também, antes da gente falar da dieta de GLP-1 e do Mondiaro que vocês estão esperando. Olha lá, causas da obesidade. Então, a doutora já colocou como 50% consumo de alimentos não saudáveis. Porque isso, voltando nas cavernas que a gente estava agora há pouco lá, não tinha alimento refinado, dessa forma com muito açúcar, xarope de glucose, mais não sei o que, o outro que faz você comer mais, entendeu?
É verdade. Então, é essa mudança alimentar, esse alimento fácil, refinado, fast food, somado com o sedentarismo. 35%. É, porque naquela época tinha que matar o bichinho lá, tinha que caçar, tinha que plantar, tinha que andar, né? E hoje, cada vez mais, é sobre alimentos rápidos e exercícios de menos. É sobre você sentar e ali ficar e trabalhar. E toda a tecnologia que veio para nos ajudar é para a gente arrumar mais coisas para continuar sentado, não é verdade? É verdade. Péssimo, né? Que coisa, mas isso é verdade. Hormônios, 10%? Junta com essa questão hormonal. Então, aqui a gente pode falar tanto dos hormônios relacionados ao metabolismo, como de casos, né, de hipotiroidismo, quanto ao fato de nós estamos fazendo hora extra. Eu, principalmente, assim, que estou com meus 45 anos do segundo tempo, fazendo hora extra, a mulher, essa coisa do climatério, o lidar com menopausa e entender que isso daí, na verdade, é só a metade da tua vida, que você ainda tem a outra metade. E isso é um ponto que a gente tem que considerar. Sim. Fora os hormônios do estresse, porque hoje em dia as pessoas têm que correr, mata um leão a cada minuto, não é um leão por dia. Exato, que é todo o estresse que eu comentei, né, há pouco. E o estresse, ele não vai favorecer a queima da gordura. Pelo contrário, está estressado? Vamos estocar. Estamos em crise, gerenciamento de crise, estoca. Estoca. Isso aí. É automático, é o cortisol ali, né? Automático. Produziu o cortisol, aumentou a insulina, pá, estocou. E como sempre, apenas com 5% de representatividade, as questões genéticas. E aí me traz aqui em mente aquele quadro do Botero, da família de gordinhos com o gato ou o cachorro, o animalzinho que não tem a genética, porém tem os hábitos. Ele tá gordinho também. E aí, se a gente for pensar, a gente tem que olhar se tudo isso foi o que causou o sobrepeso, a diabetes, a pré-diabetes, a obesidade. A solução está em olhar para o que causou. Exato. Ah, mas é porque aumentei o apetite. Hoje tem muita coisa que suprime o apetite. Ninguém está falando que isso aqui aconteceu porque aumentou o apetite. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu que o alimento ficou dessa forma, a gente está sem exercitar, a gente está estressado. Aí vem alguma coisa que suprime o apetite. É lindo, maravilhoso, vai ajudar? Muito, mas a gente tem que olhar para isso aqui. Concordo com você. Corrigir a alimentação, ser ativo, gerenciar estresse, gerenciar momentos de baixas hormonais, que afinal de contas nós estamos, não vou nem dizer na metade da vida, eu acho que 1/3 da vida ainda, Carol. E que a gente quer viver com qualidade de vida e sem aquela insatisfação que foi a número 1 do quadro que você mostrou, né? E claro, quando a gente fala isso, a gente fala de um público masculino também, no entanto, infinitamente maior feminino, por todas as questões que a gente também já sabe, hormonais e de vaidade, etc., que fazem parte do universo feminino. Com certo, certeza. doutora? Então vamos lá, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos entender o que é esta parte que você vai nos contar hoje, a tal da dieta do GLP-1, a mudança de hábitos que vai melhorar toda essa parte metabólica que a gente mostrou. E vamos falar das canetinhas, afinal o Mondiário chegou. Vamos começar pelas canetinhas? Vamos. Sabe por quê? Porque aí eu já falo do GLP-1, do GIP, do glucagon. Perfeito. E aí a gente entende que antes de existir as canetas, esses mesmos peptídeos existem e eles são acionados pela alimentação. Pelo que sempre existiu. Pelo que sempre existiu. Então vamos começar com a primeira que lançou. Vamos falar de liraglutida, que era a diária, depois a semaglutida, que era a semanal, que eles eram análogos do GLP-1. Certo. Que é um peptídeo relacionado a se manter com mais saciedade, a melhorar toda essa questão metabólica, a melhorar a diabetes, a resistência insulínica. Inicialmente eram todas feitas para tratamento da diabetes tipo 2. Tipo 2. O que detona o GLP-1? Alimentação, vamos supor, alimentação que não tem fibras, alimentação rápida, fritura, fast food, carboidrato refinado. Tá. Sabe aquela pessoa que fala, tô com fome, pega no farol um chocolate e come? Entendi. Sabe o que vai acontecer? Não vai, isso não foi feito para tirar a fome. Isso foi feito para ser sobremesa. Entendi. Você está entendendo? E aí, esse GLP-1 é nosso. A gente produz quando a gente dá o que faz ele bombar. Por exemplo, alimentos fibrosos, os grãos, eles têm esse efeito de saciedade. Aqui, o azeite de oliva extra virgem, então tem muita gente que restringe a gordura ao máximo, mas a gordura ela é responsável por prolongar a saciedade. Ovos, já teve diversos estudos provando que ovo consumido no café da manhã faz a pessoa consumir menos nas demais refeições. Tá.
Na dieta do GLP-1, a ideia é consumir 2 claras antes da refeição principal. Porque a clara é extremamente, ela não tem gordura, ela tem proteína pura, ela é de baixa caloria, ela dá essa saciedade necessária. Quer ver um exemplo? Aquela que eu sempre dou a dica da clara em neve. Sim. Ou da com as albumina. gotinhas de adoçante. Isso. Pra quem gosta do doce. Sabe o que eu faço? Meu café da manhã são 3 a 4 claras com Nutritional Yeast. E um pouquinho de queijinho branco. Faltou umas fibrinhas aí, se Faltou a gente uma puder fibrinha. colocar mais um pouquinho. pouquinho Sabe de aquele fibrinha. tomatinho que você ama? Ai, tomatinho. Não, tomate faz parte. Ah, é que faz tanto parte que já nem relata mais, né? Tipo, Não, eu fiquei sem comer os dias que eu tava dodóizinha e agora eu tô comendo mais ainda tomate, deu um rebote. Maravilhoso. Eu venho comendo assim, do programa, tô comendo 5. Vocês acreditam? Oxe, tomate, olha, eu vou falar, viu? Eu gosto de tomate. Então já ajuda. Muitíssimo. Agora, este aqui é a cereja do bolo Isso da é legal. dieta do GLP-1. Esse é o konjac. Aqui a gente está falando de um macarrão que ele é um fettuccine, mas tem de todos os tipos. Tem espaguete, tem nos outros formatinhos, tem lasanha. E aí você coloca o molho que você quiser. Aqui está branquinho in natura, mas ele pode ter molho vermelho, pode ter molho bolonhesa, pode ter um molho, um branco sem tanta gordura ou lactose. A ideia dele é dar saciedade, consumido como antes da principal refeição. Você consome, konjac ele é uma raiz. Raiz, tá. Então ela é fibrosa, dá bastante saciedade. E sabe quanto um prato? É pouquinho, né? Menos de 20 calorias. Menos de 20 calorias. É bom, né? E Eu aí, gosto se você de faz esses ajustezinhos, com certeza vai fazer muita diferença na sua escolha, no quanto você vai se permitir comer. Quanto tempo antes, então, da refeição, de repente 2 claras, um konjac? É na sequência, não precisa Tá. fazer algo do tipo senta, come, levanta e volta daqui a pouquinho. Entendi. Sentou, comeu, ele é fibroso, então ele precisa, né, de uma mastigação. Tá. E aí na sequência você pega o prato e você já percebe que aquela saciedade. Entendi. É que as pessoas não estão conectados assim com o que o corpo está avisando. Precisa, às vezes, ter um medicamento com uma dose alta daquilo que teria uma nuance de percepção para que elas não comam. Entendi O perfeitamente. que é ótimo, eu sou super a favor, eu trabalho com a tirzepatida há já algum tempo. E assim, eu sou a favor porque não é sobre também comer só saudável, é sobre restringir calorias. Porque essa é a diferença da dieta do emagrecimento para a dieta da manutenção. A manutenção, a restrição de calorias não vai ser igual. Então, Entendi, o controle fica melhor. Então, acho que é extremamente indicada para cada caso, né? Cada paciente vai ter a sua indicação. Só que tem que olhar para o que será depois. Como eu vou fazer no meu dia a dia depois, o que também é bastante oneroso, é um preço alto, então eu falo que, por um lado, é bom, porque aí a pessoa pensa, nossa, sabe o exercício que eu não estou fazendo? Pois é, ele está me custando tanto de injeção. Sim, e o Monjaro chegou e a gente sabe que o preço é alto. Eu vou colocar a perguntinha do público e a gente já continua daí. Na tela, quem escreveu pra gente, aproveitem. Obrigada, Amora, querida, um beijo pra você. O hormônio GLP-1 tem relação com a resistência à insulina? Tem sim relação, na verdade, tanto que esses medicamentos, né, eu acabei nem falando dos outros peptídeos, a gente falou só do GLP-1, que foram inicialmente utilizados para diabetes e percebeu-se que essa população de diabetes tipo 2 e pré-diabetes melhorava-se o peso. Tá. O outro peptídeo que eu não falei é o GIP, que é o inibidor, é o peptídeo inibidor gástrico, Certo. que é o que tem no Monjaro, que é a tirzepatida. E agora tem um terceiro. Gente, tem um terceiro em estudo que tá chegando até o final do ano, doutora? Se Deus quiser. Senhor. Que atua no GLP-1, no GIP e no glucagon, que é o antagônico da insulina. Glucagon é tudo na vida. Sabe aquela história de quem belisca e come açúcar o dia inteiro e não emagrece? Porque você fica estimulando a insulina e não existe emagrecimento com insulina alta. Tá. Só que aí você tem um análogo do antagônico da insulina. Que é o glucagon. Ou seja, tá mais do que perfeito, assim, só falta mesmo a estratégia. Vai emagrecer, não pode desnutrir. Já vai tomar a tirzepatida, ou mesmo a semaglutida para quem for manter o anterior. É só sair fazendo? Não, gente. Emagrecimento significa restrição e significa que a gente precisa suplementar. Tá. Sabe aquela ideia que as pessoas falam da cabeça que fica grande? Eu ia te perguntar, doutora, porque virou até um meme assim, né? Que a cabeça fica grande, o corpinho fica pequenininho. Então, basicamente, você imagina que a pessoa
ela fala assim, nossa, eu cheguei e perdi 15 quilos. Você vê ela bem mais fina, só que às vezes 5 dos 10 foram massa muscular. Entendi. Porque não houve um gerenciamento dessa perda de peso. Não foi feita uma estratégia desses micro e macronutrientes. Mas o que eu vejo muito é muita gente tomando mão diário e tal, mas daí come pizza, come hambúrguer, come doce, come chocolate. Enfim. E aí, a hora que acabar a injeção, como é que vai ser? E consegue perder peso, por quê? Porque vai comer a pizza, mas é naquele momento ali que tá com a fome, que não tá com o enjoo, muitas vezes, e come ali e tal. Tudo bem, diminuiu a caloria, porque ao invés de você comer um monte de coisa ao longo do dia, você come 2 pedaços de pizza. Mas, gente, não faz bem, não nutre. Sabe qual que é um outro perigo também? Ah. A pessoa se sente tão saciada, que ela não sente nem sede, ela esquece de comer e de beber. Então, ela começa a ter efeitos colaterais e ela atribui ao medicamento. E, às vezes, é efeito colateral da desidratação Perfeito. e da falta de alimentação. Nossa, é verdade. Eu tenho dor de cabeça. Você fala, mas se comer, melhora? É verdade, melhora. Mas você está comendo, então, aqui esse dia, especificamente, doutor, eu não consegui almoçar. Então, é sobre você fazer as refeições, porém, em quantidades menores, com alimentos saudáveis. E é tudo isso que vai ficar depois, quando você chegar no teu peso ideal e precisar manter sem nenhum tipo de injeção. Vou colocar a perguntinha do público e a gente já vai falar sobre isso. O tempo que a gente pode utilizar esses medicamentos na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, beijo. O que acha das dietas de baixo carbo? Então, a low carb, a cetogênica, a carnívora, qual a melhor? E o jejum? Já foi direto no negócio. E o mais interessante é que a gente estava conversando aqui no intervalo, antes de começar a pauta, sobre o glucagon. Glucagon, eu amo glucagon. Porque a dieta mais proteica, a dieta, no caso, cetogênica, é, digamos assim, uma dieta que estimularia esse glucagon. E as dietas com muito carboidrato, ou a dieta de Beverly Hills, que era aquela dieta de frutas, que estimula a insulina, não seria indicada. Derruba o glucagon, né? Derrubaria o lembra glucagon. sempre de uma gangorra, né? Quando a insulina está alta, o glucagon está lá no pé. Quando o glucagon está alto, a insulina está lá no pé. É isso. É isso. É que com a injeção, as pessoas não fazendo um gerenciamento da mudança, ela fica com a insulina alta e o glucagon também. Entendi. E aí, a hora que para de tomar a injeção, aí como a insulina não corrigiu, aí... Naturalmente, esse glucagon não vai mais subir, porque não tem a medicação. Então, temos tudo isso para pensar. Puxa vida, hein? Mas a melhor dieta, e assim, isso é muito individual, porque cada paciente tem o seu ajuste, né? Eu acho que a low carb, por ela ter o carboidrato, mas ter um carboidrato inteligente, de baixo índice glicêmico, é a que mais funciona como uma reeducação alimentar. Está aqui o exemplo da Carol, que há tanto tempo, e você fala isso tranquilamente, que você vive com a low carb. 13 anos. Ela, por ter esse apelo também do glucagon, de não ter tanto a insulina, tem um efeito para quem quer estudar. A dieta com muito carboidrato, não é à toa que quando as pessoas comem muito doce ou muita massa, elas ficam letárgicas. A dieta mais proteica, ela facilita o entendimento cerebral, a parte cognitiva, legal, né? A formação das ideias. Olha, não sabia. Pois é. E que bom, né? Imagina eu na minha área. Exatamente. Meio lenta. Não combina com você. Não ia dar certo, hein? Nem um pouco. Ai, gente, a gente tem que fazer umas brincadeiras. E que eu acho que em tantas outras áreas ali, né? A gente precisa manter uma atenção, enfim, uma rapidez e faz parte. Vamos para mais perguntinha do público? E, doutora, a gente tem que falar disto aqui. Que são suplementos que também estimulam esses peptídeos. E é tudo natural. Tudo natural. Vamos para a perguntinha, a gente já volta para falar deles na tela. Obrigada, Amora, beijo. Diminuir a hemoglobina glicada, no caso dos diabéticos, faz com que a pessoa emagreça? Não necessariamente. Sabe por quê? Tem muito paciente diabético que toma os remédios certinhos. Sim. Não mudam a dieta, melhoram a hemoglobina glicada, que é muito melhor. Sim. Mas seria muito melhor ainda se, junto com qualquer coisa farmacêutica que melhora a hemoglobina glicada, a nossa alimentação por si só. Porque o que é a glicação? Você imagina um excesso de açúcar tão grande e açúcar tão disponível que como se caramelizasse as células. A glicação, ela é isso. Entendi. Igual na panela? Exato. Faz na igual nossa fazer célula. Um caramelo. Faz na Faz célula. um açúcar lá, uma calda, aquela coisa caramelizando. Não fica duro depois? Sim. Então, terrível. Imagina isso nas nossas células, enrijecendo. Então, a glicação é isso. Então, a hemoglobina glicada, ela avalia muito a alimentação,
quando a gente está falando de um paciente sem nenhum tipo de medicamento. Tá. Mas um paciente que só toma remédio certinho e não faz dieta, ele é um paciente com controle medicamentoso. Ele não é um paciente que entendeu que ele precisa mudar o estilo de vida. Entendi. E essa questão, claro, quando a gente fala de medicamento, e era aí que eu queria chegar, vamos citar um pouquinho desses suplementos naturais Vamos. e depois falar do tempo. Então, a estratégia com as canetas é muito bem-vinda, como você colocou, né, doutor? Que bom que temos, né? Porque realmente auxiliam bastante. Mas vamos entender por quanto tempo, certo? Para pensar em longevidade, né, gente? Em saúde. Vamos lá. Primeiro temos esta daqui, Cisglomerato. Eles geralmente têm um outro nome que é mais fácil de falar, mas como é nome comercial, então a gente está falando de um ativo que ele promove saciedade, ele melhora, faz controle glicêmico, controle lipídico, diminui a vontade do carboidrato. Ah, que legal. É natural, geralmente é prescrito por nós, profissionais, de acordo com cada paciente, com as suas preferências e as suas necessidades. Perfeito. Barberina. Nossa, ele ficou muito conhecido como a semaglutida natural. Ah, legal. E essa berberina também ela tem um efeito no controle glicêmico, no controle antioxidante, na imunidade, tem efeito naquela inflamação silenciosa. Tá. Então é um suplemento excelente, tanto na fase de perda quanto na fase de manutenção, ou para aquela pessoa que é saudável e que de repente ela quer tomar um suplemento que vai controlar melhor a glicação, vai melhorar a parte do fígado, né? A parte hepática, ela é muito importante. Ah, legal, legal. Aí a gente vai para esse aqui, o psyllium, estava na nossa receita hoje do pãozinho multigrãos. Olha que maravilha, se combinasse não dava tão certo. O psyllium, ele também entraria como aquela estratégia da dieta do GLP-1. Tá. Então, a pessoa pode, por exemplo, fazer um suco de limão, colocar um psyllium, que ele vira como se fosse uma fibra, e tomar antes da principal refeição. Já dá aquela seguradinha. Para já dar esse efeito de análogo do GLP-1. Tá, e quanto? É uma colher? Ou Se for em cápsula, geralmente são umas 4 a 6 cápsulas, depende da tolerância de cada pessoa. Em colher, que também é uma forma tranquila, que você pode fazer assim, alimentício, né? Colocando, ou mesmo em receitas. Então, gente, né? Sabe aquela clara que a gente deu ideia? Sabe aquela do café da manhã que você comentou? Então, de repente, um psylliumzinho ali, aí fica legal, espetacular. Doutora, Um omelete de clara com uma colher de psyllium, um oréganozinho, salzinho, um pouquinho, tomate. Queijinho, um pouquinho, quem gosta. Perfeito. Um cottage. E o Nutritional Wish, porque eu sou viciadinha no Nutritional Wish. Aquela levedura, eu acho uma delícia aqui. Fantástico. Porque daí não coloca sal, porque ele já é salgadinho, aí ele já dá o temperinho todo. Exatamente. Vamos para esse Capsicum frutenensis. Isso, ele é o que é mais conhecido como o suplemento natural relacionado ao GLP-1. Tá. Ele também aumenta a população de um tipo de probiótico chamado Akkermansia mucinífera no nosso intestino, que é a microbiota de magro. Porque hoje tem isso também. Uma das estratégias de gerenciamento de peso é você popular o intestino do obeso como se fosse uma microbiota de um magro. Porque a partir deste momento que ele tem a microbiota de magro, isso a gente consegue com suplementação, com alimentação, o metabolismo dele também passa a ser tal qual. Que loucura, doutora. Agora, uma pergunta importante. A microbiota de magro, enfim, ou não, ela tem relação com essa questão genética ou relação com o estilo de vida que a pessoa leva e ela forma essa microbiota? Porque se eu não fosse tão dedicada, eu não seria magra. Até o tipo de parto que a pessoa nasce influencia na microbiota. Tá. Se a criança nascer de um parto vaginal, ela tem uma microbiota, que é a mais indicada. Tanto que hoje, criança que nasce de cesárea, eles fazem um swab do conteúdo vaginal na boca do bebê, para que ele tenha essa microbiota. Então, a microbiota ela é influenciada pelo tipo de aleitamento na infância, se é uma fórmula, se é um leite materno, a alimentação que se tem durante toda a vida, o uso frequente de antibiótico, o uso de medicamentos influencia, as canetas influenciam, e isso é uma coisa que é muito importante falar,
porque a gente vê pacientes que estão emagrecendo e às vezes ficam uma semana sem ir ao banheiro, porque não fizeram o gerenciamento da alimentação, da suplementação. É muito importante olhar para isso, porque aí o paciente está emagrecendo, não vai ao banheiro, fica irritado, e se ele tiver uma predisposição para fazer uma hemorroida, é muito ruim. Puxa vida. Então, não é só sair tomando caneta, o que a gente vai suplementar, como a gente vai contrabalancear esse efeito específico colateral da injeção, que é sobre o intestino mais preso. Doutora, tem 50 segundos. Ai, Me meu responda Deus. de forma objetiva. Para você, o que é o ideal e saudável, um limite do uso das canetas? É fazer sempre com acompanhamento médico, fazer exames antes para entender exatamente a necessidade. É sempre começar com a dose mais baixa e, se necessário, aumentar. Subir. Não significa que se entrar com a dose mais alta, o emagrecimento vai ser melhor. Isso é muito individual. É individual, né? Sempre fazer o exercício e pensar na manutenção como algo que se conquistou e não como uma coisa provisória que você faz para perder peso e depois, agora que você emagreceu, você esquece tudo. Tem que chegar lá e aí desmamar. Isso mesmo, desmame é muito importante. Muito importante. Vai lá no @doutorapuricência, escreva a palavra doutora Liliane, @doutora Liliane no Instagram, sei que é o trabalho dessa grande médica maravilhosa. Beijo, beijo, beijo. Obrigada.